Ô Maurício, tá cuspindo no prato que comeu? Usa Candle todo dia, agora tá falando que não gosta. Sim, eu também uso o gráfico de Candle quando eu estou operando. Mas às vezes, se você estiver usando o gráfico de Candle, é tipo tentar cortar pão com serrote. Vai cortar, mas não é a melhor opção que você tem. Bom, então por que eu estou falando hoje que eu não gosto tanto assim de Candlestick? A gente tem vários motivos para gostar e vários para não gostar. E muitas vezes eles são os mesmos, então se você gosta da quantidade de informação que você consegue ler quando você está vendo um candle, por exemplo, às vezes isso daí é o que vai te atrapalhar. E é isso que eu quero te mostrar hoje. Eu falei lá no vídeo que eu fiz em parceria com a Vector, lá no canal deles, como que eu uso divergência, e às vezes essas divergências ficam escondidas porque a gente está preocupado em olhar o candle e está esquecendo de alguns fundamentos do trade que ajudam muito a tomada de decisão. Então, às vezes vai valer a pena você trocar o tipo de gráfico, e hoje eu vou te mostrar quais são os 3 principais motivos que me fazem utilizar outros gráficos ao invés do gráfico de candle. Então, se você já deu pelo menos uma risadinha no vídeo de hoje, compartilha ele com um amigo seu, me ajuda aqui a crescer o canal, que vai ter cada vez mais conteúdo de qualidade e provavelmente meio ridículo como foi essa introdução aqui, mas que vale a pena para te manter aqui no vídeo, porque a informação que eu tenho para te dar sempre é muito importante. Então vamos lá. A primeira coisa que eu odeio no gráfico de candle é exatamente a coisa que eu mais gosto quando eu estou fazendo trade. E aí é que vem a diferença, porque eu e você, nós fazemos a mesma coisa, nós analisamos e nós operamos. Só que analisar não é operar. E às vezes, para analisar, eu quero um tipo de informação que o candle me dificulta enxergar. Então, o excesso de informação que um candle tem, que um gráfico de candles tem, ele é uma mão na roda quando você está no trade procurando o seu ponto de entrada, mas ele é horroroso quando você está em uma zona onde você não está entendendo muito bem o que o gráfico está fazendo, tem pavio para tudo que é lado, e isso dificulta. Eu estou te mostrando aqui, então, o primeiro motivo é o excesso de informação. Olha só, eu vou traçar aqui, vocês estão vendo aqui que eu tenho algumas linhas aqui, né? Eu vou deletar ela, vou deletar essa aqui também. Vou deixar o gráfico aqui, vou deixar meu gráfico peladão aqui. Vou tirar até os indicadores. Então, o que eu estou querendo te dizer? É o seguinte, quando a gente olha esse gráfico aqui, algumas coisas são simples, certo? Você está vendo aqui que a gente teve um movimento de baixa, seguido de uma correção, com mais um movimento de baixa. Beleza, até aqui tudo certo. Eu aposto que quase ninguém aqui teria dúvida de onde traçar suporte, resistência, linha de tendência e tudo mais, considerando só essa parte que a gente está olhando aqui no gráfico, tá? Por outro lado, a gente começou nessa zona aqui, um período onde o mercado ficou lateral com escândalos muito grandes, com sombra para lá e para cá, e isso daí é o que eu quero te dizer com o excesso de informação que pode te dificultar. Porque se a gente tenta traçar uma linha de tendência com base nas 2 primeiras mínimas, a gente tem uma linha de tendência que foi rompida daqui para cá, que respeitou aqui, foi rompida e agora está trabalhando embaixo, certo? Se você tentar marcar pegando o maior número de candles possível, você pegaria algo mais ou menos dessa forma aqui. E aí, para poder marcar a parte de cima, pegaria talvez aqui, dessa forma, né? Talvez aqui. E isso daí pode gerar um pouco de dificuldade na hora que você estiver analisando. Quando você afasta um pouco o gráfico, então, por exemplo, essa zona aqui, quando ela está formada, você vê que tem muitos pavios para tudo que é lado e tal, e isso pode dificultar. Nesse caso, o que eu faço eu utilizo o gráfico de linha. Então, o gráfico de linha ele é um grande aliado para mim. Eu coloco ele aqui, e isso simplifica para mim muitas vezes, inclusive para traçar suportes e resistências. Então talvez você tenha visto a linha aqui de uma forma diferente como eu tracei. E olha só como é que o gráfico mudou. Eu vou voltar aqui para o gráfico de candle para você ver essa diferença. Voltei aqui, ó, gráfico de candle. Digamos que você esteja acompanhando essa linha aqui e traçando as mínimas e pegando aqui e falando, olha, isso aqui é um triângulo que rompeu o falso aqui para tentar voltar a subir, e aí agora ele não é mais um triângulo, ele é uma cunha. E quando eu coloco isso aqui no meu gráfico de linha, eu começo a ver uma figura completamente diferente. Eu começo a entender que, bom,
O gráfico, ele fez uma máxima aqui e uma máxima maior, então ele está fazendo um tipo de expansão aqui. Eu vou deixar essa linha em amarelo para a gente ver. Eu estou com o hábito de fazer esses 2 cliques, né? A gente tem a função maravilhosa aqui para poder trocar rápido e eu esqueço. Então, tem essa linha em amarelo aqui, vou duplicar ela aqui e agora a gente coloca ela aqui embaixo. Então, na verdade, olha a diferença. Se eu traço ele por máximas e mínimas, eu tenho uma cunha ascendente, eu tenho um gráfico que ele está ficando cada vez mais apertado no final. E quando eu estou olhando pelo gráfico de fechamento, na verdade o que eu tenho é um padrão de megafone. É um gráfico que está ficando cada vez mais aberto conforme o tempo passa. E dependendo de como eu estou olhando, eu prefiro usar o gráfico de linha para isso, porque facilita bastante a minha visão. Então, se eu olho aqui, por exemplo, e vejo isso daqui acontecendo, é diferente, eu não sei, na verdade, né, eu vou olhar aqui com você agora, mas é diferente, por exemplo, de ver isso aqui. E isso pode me dar alguns insights interessantes, como, por exemplo, se eu vejo um candle que ele vem aqui, por exemplo, faz essa zona aqui. Quando ele entra aqui, ele começa a deixar pavio e fecha embaixo, aqui, peraí, e ele fecha embaixo dessa zona, eu entendo que se eu estiver trabalhando só com preço de fechamento, eu posso executar uma venda aqui, com um stop aqui em cima. E aí eu estaria, teoricamente, muito bem vendido, pensando naquela linha que está ali em cima. E se você fez isso pensando no preço de fechamento, e aqui você está vendo essa linha azul aqui também servindo como uma falha, a sua análise ela fica complementar. Essa linha azul ela está baseada em máximas e mínimas, e a linha amarela em fechamento. E aí quando eu vejo o mercado fazendo isso, eu tenho uma opção. Por outro lado, se você está olhando o gráfico pensando em abertura e fechamento, e ele vem aqui e fecha dessa forma aqui, como eu estou fazendo agora, ele fechou acima da sua linha em que você estava traçando máximas e mínimas. E isso poderia ser um sinal de compra para você, inclusive se você estiver usando essa linha aqui como uma linha de fechamento, tá? Então em amarelo é a linha de fechamento e em azul é a linha de máximas e mínimas. Então, nesse caso aqui, eu agora estou trabalhando abaixo dessa zona aqui, desse canal menor, mas eu estou trabalhando acima da zona da linha de tendência maior. E isso mostra para mim que pode ser uma reversão em termos de fechamento, enquanto se eu estiver trabalhando com máxima e mínima, na verdade eu estaria pensando em vender e não em comprar. Beleza? Então, quando eu tenho muita informação, às vezes dificulta, e eu prefiro usar o gráfico de linha, porque fica mais fácil, muitas vezes também para definir suportes e resistências. Porque se a gente voltar aqui um pouquinho e eu colocar uma linha de suporte nessa zona aqui, vocês vão perceber que ele deixou um pavio nessa zona, tá vendo? Ficou um pavio aqui, e quando eu venho aqui para a minha esquerda, ele foi uma zona onde o mercado meio que marcou mínimas. E aí, se eu traçar pelas mínimas, eu tenho pavio em zona de pavio. Beleza. Mas se eu estou olhando ali, até ali tudo normal. Mas se eu estou olhando por valores de fechamento, eu já começo a enxergar isso aqui de uma outra forma. Eu começo a enxergar que ele falhou esse rompimento e agora eu posso ter uma compra nessa zona aqui com stop aqui embaixo para poder tentar pegar um pequeno movimento de correção baseado pensando em fechamentos, beleza? Eu sei que eu passei um pouco mais de tempo aqui do que eu devia, mas isso daqui vai te ajudar bastante a fazer uma outra leitura do mercado. Se até aqui esse vídeo estiver sendo válido para você, senta o dedo no like aí e me ajuda a mandar ele para mais gente, que você vai me ajudar horrores. Então vamos lá. A segunda dica, ela tem muito a ver com a primeira, tá? Assim como eu tenho excesso de informação ali, o principal para mim do candle é que ele dificulta eu enxergar o preço de fechamento. Então, como eu mostrei para vocês, em azul eu tenho um triângulo que vem fechando e em amarelo eu tenho um triângulo que vem abrindo. E às vezes o que eu quero é o fechamento para tirar ruído. Vou usar aqui novamente como exemplo, que é isso aqui, ó. Então, se eu quero pegar os preços de fechamento, eu tenho esses preços de fechamento aqui e eu tenho esses preços de fechamento aqui.
ok? E quando eu vejo isso, eu começo a ver que o mercado está fazendo fechamento abaixo dessa linha aqui, eu posso operar baseado em fechamento. E isso me daria uma oportunidade onde eu posso procurar vender aqui, que não é o melhor dos cenários, vender aqui, que é um ótimo cenário, embora ele também tenha rompido essa linha aqui, tá? Mas você poderia tentar pegar uma entrada antecipada aqui com o stop aqui acima e ganhar aí alguns pontos a mais ou de repente sair mais rápido da sua operação. Então quando você marca o ponto de fechamento, eu não estou te falando para ignorar máximas e mínimas, mas eu estou falando que se você está tomando sempre o preço de fechamento como uma base de informação importante para você, você só tem uma variável para prestar atenção, que é o fechamento. Ele está fechando acima ou ele está fechando abaixo? Ele está fechando dentro de um retângulo ou ele está fechando em tendência, tá? E às vezes você vai ver os fechamentos em tendência, mas tanto pavio para todo que é lado que você não consegue enxergar. Então algumas vezes mude para o gráfico de linha ou um outro tipo de gráfico que eu mudo muito. Isso aqui eu já mudo por frescura, porque eu sou designer também. Então eu não uso sempre o gráfico de linha para isso, às vezes eu simplesmente uso o gráfico de montanha. E aí eu vou olhando aqui o que ele está fazendo, porque eu acho o gráfico de montanha tão bonito, gente. E aí a gente pode fazer isso aqui, ó. Eu traço aqui uma linha mais ou menos para poder entender onde é que está essa variação do gráfico, o que ele está fazendo, o que ele está respeitando. E aí ele faz uma linha de tendência, eu falo, ok, quando acabar essa correção eu quero tentar comprar. Então quando eu olho para o gráfico de montanha, ele também me dá um viés que é altista. E o tempo inteiro, quando eu olho para ele, eu falo, ok, estamos fazendo uma correção nesse período aqui. Quando essa correção tentar acabar, aí sim eu tento comprar. Beleza? Então, normalmente eu faço isso, principalmente para gráficos em tempos maiores. Aqui eu estou no 15 minutos do Litecoin, mas se a gente colocar o diário e afastar, ele me dá uma visão um pouco melhor do quadro geral, porque aqui eu estou no perpétuo, né? Deixa eu mudar aqui para LTC, o SDT normal. Aqui. Pronto. Então aqui eu tenho uma visão um pouco melhor do que o gráfico está fazendo. E com isso você pode até colocar os seus indicadores ali também. Então, peraí, vamos colocar aqui, inserir indicador. Vamos colocar só uma média para ser simples. Aqui, e essa média vai ser de 20, porque é a mais comum. Ok, ok. Pronto, aqui de 20 até que nem ficou tão boa, né? Vamos colocar uma média maior, então. Vamos colocar uma média de 100. Aplicar. Vamos ver? Aí 100 ficou legal, serviu muito bem como resistência, como suporte, como resistência, como suporte. E agora o gráfico está meio lateral e ela está servindo como resistência. Quando ela passar a servir como suporte, eu começo a considerar compra de novo. Então esse gráfico de montanha, ele deixa as coisas para mim um pouco mais enviesadas para alta e eu fico mais paciente para poder esperar aí as pequenas oportunidades ou grandes oportunidades que o mercado pode me dar. E o terceiro motivo, e esse é um grande motivo para você às vezes trocar o gráfico de candle, é que quando você está olhando ele muito de longe, até que ok, mas para gente que está operando às vezes mais perto, vendo o movimento assim e tal, ele dificulta ver a variação do preço. Por que eu estou falando que dificulta? Eu não estou falando que ele impede, só que é um pouco mais difícil do que a opção que eu vou te mostrar. Porque o que acontece? A variação do preço, ela acontece quando o mercado está fazendo mínimas e máximas e com o passar do tempo você percebe que ele está fazendo mínimas e máximas com mais ou menos a mesma amplitude. Isso significa que a gente vai ter um canal sendo desenhado em algum ponto desse gráfico, tá? Então eu estendi aqui, eu vou colocar a linha central, porque para mim a linha central do canal ela ajuda muito a entender. Então olha só, a linha central serviu de suporte, aqui serviu como suporte também, né? Suporte e resistência aqui nesse caso. Então, quando eu olho isso aqui, eu entendo que o preço está trabalhando numa variação aqui de mais ou menos 76% aí com o passar dos dias, né? Então, de mínima a máxima dessa variação aqui, 75% de alta ou cerca de 40% de baixa é o tipo de amplitude que eu posso esperar. Então, como ele trabalhou poucas vezes aqui, então aqui, por exemplo, ele caiu 20%, eu começo a entender que ele varia 20% para baixo ou para cima, a partir da linha no meio, né? 20% para baixo ou 30% para cima. E quando eu olho isso daqui de longe,
eu quero começar a ver com mais facilidade. E aí quando eu olho para o candle e ele começa a ter cor, o viés começa a bater um pouco em mim. Então eu olho aqui, por exemplo, aqui eu tenho ele todo verde, aqui eu acho que ele vai cair, aí aqui eu vejo ele subindo, aqui eu já acho que ele vai cair, aqui eu acho que ele vai subir e na verdade ele lateraliza. Então ao invés de utilizar o gráfico de candle, porque a cor ela dá uma enviesada na gente, e tem um fato muito importante também, que é a diferença entre corpo e pavio. Quando você tem um corpo mais largo e um pavio mais fino, você tem, além de cor que vai te dizer se é para cima ou é para baixo, o corpo que vai te dizer se é abertura e fechamento, máxima ou abertura ou fechamento, e o pavio que vai te dizer se é máxima ou mínima. Isso que eu estou colocando aqui o gráfico sem indicador. Quando tem isso tudo, é muita coisa para eu avaliar de uma vez. Então uma coisa que eu muitas e muitas vezes faço é colocar o gráfico de barra. Então, pelo gráfico de barra, eu não tenho mais esse viés. Tudo que eu estou fazendo é olhar a variação do preço. E eu não estou mais procurando a tendência dele, nem nada do tipo. Então, eu venho aqui e faço isso aqui. Vamos lá, vou traçar aqui e eu entendo, legal, esse ativo aqui, ele está variando. Opa, eu vejo aqui que ele está variando, né? Mais ou menos isso aqui foi um excesso, legal. Então, ok, dentro dessa variação aqui, quando ele começar a reduzir essa variação, eu começo a procurar por possíveis sinais de reversão. Então, nesse caso aqui, eu teria isso aqui. Legal, então acho que a gente já tem uma informação interessante aí. Afastei aqui, ok. Então, eu não estou mais procurando saber se ele está no movimento de alta ou de baixa, uma tendência de alta ou de baixa. Eu estou vendo que ele está trabalhando dentro de variações. E essas variações, elas para mim são importantíssimas, porque isso daqui, vamos lá, se a gente coloca uma média no gráfico, tá? Isso aqui, presta atenção. Se a gente coloca uma média nesse gráfico, vamos colocar aqui a média de 20, ok. Então, com a média no gráfico, para você que opera baseado na média, você normalmente espera o preço cruzar a média, fazer pullback e tentar subir. Você espera ele cruzar a média, fazer pullback e tentar subir. Ou tentar cair, se você estiver na tendência de baixa. Só que quando você traça essas linhas e você entende que isso daqui normalmente é a variação, você para de se guiar tanto pela média e começa a considerar realmente a variação. Aí você pode pegar uma linha, duplicar ela aqui, duplicou ela para cima e para baixo, e agora, mesmo que a média esteja apontando para baixo, você entende que você está no fundo de um canal e talvez valha a pena pegar uma possível reversão, porque você sabe que no fundo de um canal de alta é onde você tem as melhores oportunidades de compra. E quando você tem uma linha passando ali no meio, ela te deixa um pouco enviesado. Eu sei, porque isso acontece comigo também. Então, dessa forma, eu sei que o mercado está respeitando um tipo de variação percentual, então 37% de queda, 100% de alta, 37% de queda, 42% de alta, 26% de queda. Quando eu somo isso daqui, eu tenho 30 e poucos por cento de queda. Isso está batendo com o fundo do meu canal de alta, então eu tenho uma oportunidade aí de mais 80% de alta, de acordo com o que a gente tem olhado aqui, né, de acordo com essas variações aqui, que te tiram um pouco da questão de viés, de direção, e você começa a pensar em termos de amplitude, de variação percentual, de preço ou algo do tipo. Beleza? Talvez para você essa terceira opção possa não ter sido a melhor, mas ela para mim faz muita diferença, porque eu entendo que se o mercado normalmente cai 37% e eu estou comprando ele com 35% de queda e um stop de mais 10% para baixo, provavelmente meu stop não vai ser pego. E aí eu vou ter ali 40, 50, 60, eu tenho de 20 a 80% para poder colocar o meu alvo ali. Isso aí para mim faz bastante sentido, beleza? Essa é uma informação valiosíssima, então compartilha ela com outras pessoas. Ah, entendi. Então você não odeia candle não, né?